Não existe outro caminho e mesmo que a comparação pese, o tempo não ajude e o terreno pareça incerto, é preciso encarar. Tem que ir para a pista, tem que ir para o entreveiro ali para realmente medir. A cobertura completa da morfologia da Copa do Mundo do Cavalo Crioulo você acompanha no episódio de hoje. Não tem outra forma. A gente tem que medir e tem que procurar medir na pista forte para que o parâmetro seja alto. E o programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra mais do que produtos resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala, a nova rã da cota você encontra em Bagé e Pelotas, na Nissul Gala. Então bora com a gente para mais um episódio. Nesta pista se confrontam os melhores de cada país. Del Mundial del Caballo, donde todos queremos venir y mostrar nuestros caballos y competir con Uruguay, con Brasil y Paraguay, la verdad que es muy emocionante. Criadores estén dispuestos a poner en pista sus animales tan premiados, arriesgando de repente prestigio o esa sensación de perder que no es perder, porque en esta pista todos ganan. Temos aqui os principais garanhões e éguas da América. Nos machos representando o Brasil, dá para citar Martim Fierro do Itaó, grande campeão da Expo Inter. Um sonho realizado já lá no Brasil e agora participar junto com os melhores aí da FIC. E tá aqui com um cavalo que a gente confia muito, acredita muito, gosta muito, então é uma emoção muito grande e gratificante mesmo. Com a bandeira da Argentina, Del Oeste Buenvino, grande campeão de Palermo. Do Uruguai, Labirinto de Santa Márcia, grande campeão do Prado. Nas fêmeas, outro confronto de gigantes. Temos a grande campeã da Expo Inter, Belle Reserva. Dá para citar ainda a grande campeã de Palermo, na Argentina, Ianca Luminosa. Una yegua que siempre nos gustó, la sacamos a varias exposiciones del interior de Argentina y bueno, siempre nos fue dando buenos resultados. Llegamos a Palermo el año pasado y como que estábamos obligados a traerla a la FIC. Altísimo nivel, una linda cantidad y calidad de yeguas. La verdad que es el sumo que puede esperar un jurado encontrarse con un nivel así. Do Uruguai destacamos a grande campeã do Prado, Quilém Matreira. No es medirse, porque no es la palabra correcta, pero es compararse y participar de los mejores caballos que tiene la raza criolla en el mundo. Fantástica exposición, con el nivel que tenemos, un gusto, como siempre, y como siempre tenerte a ti acá. Entre tantas escarapelas, temos também o time dos aspirantes. La Virgínia Coringa TE nunca tinha saído de casa. Classificou na prévia em esteio e hoje está aqui. Em primeiro lugar, já que eu faço, já trago já com um estado bom para aguentar a pauleira aqui, que não é fácil. Aqui uma folguinha. Uma folguinha e principalmente o potranco que é novo. Aí nunca saiu, ele já chega aqui no lugar, se estressa. Os outros já são andados, já é diferente. Tudo indica que a estratégia de Saragoça deu certo. Potranco venceu na fila e chamou a atenção dos jurados. O primeiro lo encontramos el más equilibrado, um caballo que se desplaza muito bem, de buen largo, rectangulado, muy lindo frente, que lo lanza muy bien al cogote, muy buena línea superior y bien aplomado. A gente sempre tem uma máxima dentro do julgamento morfológico e o julgamento é momento. No importa o que foi ou o que vai ser. Por supuesto, en relación a la fila y al momento en que está el caballo. Todos sabemos que hay caballos que tienen su día, que un día se muestran mejor, otro día se muestran peor. A morfologia da Expofic, Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos, maior evento internacional da raça, acontece este ano na capital uruguaia, em Montevidéu, no Parque do Prado. Las tantas maravillas que no había descubierto, que nunca pude ver. Yo he encontrado en tu mirada.
Neste evento temos 118 cavalos, garanhões e éguas que em seus países passaram por uma peneira forte e garantiram o direito de estar aqui. É um orgulho poder estar nessa equipe brasileira, né, poder entrar nesse mundo do cavalo crioulo, Sul-América toda aqui. A cabanha basca traz 5 animais da marca: Basca Joqueada e Basca Ilusión acabam de vencer na fila. A gente volta para uma FIC com um filho do improviso agora, né, com o universo. Aquilo tudo que conversamos no programa realmente aconteceu e agora a gente está aqui com ele. E como já deu para notar, a gente está numa semana típica de inverno. Então a chuva começou mais forte e o pessoal veio direto aqui para a parte coberta. E tá completamente lotado. Deixa eu tentar passar aqui. Vamos lá. Olha como é que tá. Não vamos conseguir entrar mais, porque realmente tá todo mundo se acomodando como dá para não perder nada do que acontece lá na pista. E claro, se possível, secos. Nos gustaría sin lluvia, pero eso lo maneja el Supremo, lo maneja Dios, no nosotros. Para os jurados, a chuva não só atrapalha a plástica da apresentação dos cavalos que se mostram molhados, como o próprio avanço. Nessa pista aqui hoje não está tão fácil de medir os andares, por 2 motivos. Primeiro, que é uma pista apertada. Segundo, que ela é uma pista que está molhada. Então, às vezes, os animais têm alguma dificuldade, perdem confiança no desenvolver dos seus andares, buscando o equilíbrio. Né? Também os cavalos se apertam mais, então a gente tem que procurar medir não tanto a velocidade com que eles imprimem, mas a amplitude dos andares. Cavalos que progridem mais na amplitude da passada do que na frequência da passada. Mas nada disso tira a alegria de quem sonhou com este momento. Estar na FIC já é uma vitória. A gente sabe da qualidade dos animais que estão aqui. O melhor de 3, 4 países está reunido aqui. Chegar aqui com uma filha do Zorrino nos traz convicções, porque aqui na FIC temos outros filhos do Zorrino também, que foram muito bem. Temos uma neta dele que ganhou a categoria também, então isso só nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Primero entran ordenados por edad, ¿verdad? Y después hacemos una evaluación individual para poder ver aplomos, ver en detalle ya de cerca algún detalle que es más importante verlo en forma aislada. Después vuelve a su lugar. Nosotros los parábamos todos todavía en orden para pegar un vistazo final y luego después en movimiento empezábamos a ordenar. Si había que cambiar alguna cosa o llamar al árbitro por algún detalle, lo llamamos. Entre um mate e outro, o gaúcho explica ao cowboy do que se trata o evento. Leandro Baldiceira, 12 vezes campeão de Barretos, veio a convite do amigo. O Chico te trouxe pra cá, te arrastou, me conta. Chega aqui, Chico. Na maioria das vezes, tu é o responsável por tudo, né? São poucas as pessoas que eu tenho tanta afinidade como tenho com o Leandro. No momento que eu liguei para ele, eu digo, tem uma grande exposição pra gente ir. Eu falei, eu vou conhecer a FIC que eu nunca tinha vindo, que estão os melhores cavalos crioulos, né? Tentar entender um pouco como funcionam os julgamentos. A esposa, domadora e influencer, acompanha. Vamos chegar aqui, quero saber se é a primeira vez na Expofic, já tinha vindo antes. É a minha primeira vez aqui na Expofic e também primeira vez assistindo o freio, né? Apesar de eu ser de Santa Catarina, eu nunca tinha ido a esteio, tenho só acompanhado através dos teus programas e tá aqui parece que eu tô vivendo um momento nostálgico. Eu gosto demais da tradição gaúcha e do cavalo crioulo. E ele teve uma sorte ainda porque entrou a potranca da Malk e já foi a campeã na categoria. Então é sorte mesmo. Sempre que eu estou com o Leandro, sempre me dá uma sortezinha. É a Madriana em Barretos, é na Festa dos Irmãos, é em todos os lugares. Então, é pé quente. Pé quente. El sello racial es que es lo que define al criollo como raza, es lo que hace que nosotros al mirar un caballo lo identifiquemos, bueno, eso es un criollo. La cabeza es fundamental, ¿verdad? Que sea una cabeza de criollo, en macho de macho, en hembra de hembra. Y los adornos, el copete, la cola,
Y por supuesto que, bueno, su forma, ¿no? Un animal cerca de tierra, rectangulado, pero es todo lo que lo identifica a una raza como tal. Entende-se por morfologia equina o estudo da estrutura física, proporções e biomecânica do cavalo. O bonito só tem sentido se a serviço do movimento. Por isso, os jurados têm critérios bem definidos. Línea superior y aplomo son dos características que son fundamentales en un caballo de silla, en un caballo de andar. Así que también son importantísimos que si estamos evaluando aplomos no vayamos a perdonar ni dejar pasar algún problema grave que pueda generar lesiones y en las líneas superiores lo mismo. Tienen que ser líneas superiores que nos hablen de una sanidad a futuro del caballo. Mas será que a beleza de um cavalo reside somente no que é concreto ou existe algo a mais que pode pesar? Por isso que é muito difícil você quantificar partes de cavalo. Quanto é que vale a cabeça de um cavalo? Quanto é que vale o pescoço de um cavalo? Quanto é que vale o ar de um cavalo? O cavalo é um ser vivo. O cavalo te encanta ou é um cavalo apático e tu olha ele está tudo correto. Está tudo perfeito, a cabeça é boa, o pescoço é bom, o lombo é firme, a garupa é boa e ele não encanta ninguém. Por quê? Porque falta alma às vezes. Né? Então isso também entra em pista. Vieram 4 animais. Veio 2 cavalos adultos, tá? E mais um potranco. E mais uma égua adulta. Invernado Amanhecer, que é do seu... Hoje é era do seu Moura, hoje é da Cabanha Liscano, tá? E o Coringa, a Virgínia Coringa, que é do seu Fagundes, La Virgínia Coringa, que é do seu Fagundes, da La Virgínia. E tem o Santo Pago Charrua, do Gustavo Camargo. E tem mais o Leviatã Nombrado, que é da Gabriela Zancanaro. Estou aqui ao lado de um dos mais tradicionais criadores de cavalos crioulos da Argentina, Victor Ezevich, que me contava que há mais de 20 anos acompanha, participa da FIC. Como tu vês o avanço do cavalo? La genética cada vez es mejor, más líneas nuevas de caballo. Es una picardía que haya salido Chile de la FIC, porque nosotros nos surtíamos de caballos de Chile, ¿no? Y ahora no podemos más. Entonces, una picardía lo que pasó. E por falar no Chile, encontramos por aqui um grupo de guaços. José Luiz Pinochet, jurado honorário da Associação de Criadores de Cavalos Chilenos, é o responsável pela delegação. Estou agora com um grupo de jurados jóvenes de exposición, de morfología, y estamos justamente viendo para aprender, siempre tenemos que estar aprendiendo. Estamos viendo ahora una competencia de morfología, pero no es solo una cosa de caballos bonitos, de una estampa bonita. Necesitamos que sea una morfología funcional, que los caballos funcionen, o sea, que sea tan buenas las angulaciones, por ejemplo, o el lomo, y que además tenga un gran sello racial y muchos adornos, crines o cerdas, como dicen ustedes. Na arquibancada, Maria Aparecida e as filhas aguardam ansiosas. Coração fica apertadinho? Muito, muito, muito. Então, e o nervoso, né? A Cabanha Mapocho trouxe 2 éguas, Baioneta e Baeta. E também o atual terceiro melhor macho da Expo Inter, Berro Grosso Mapocho. Elas que estão acostumadas a torcer, hoje estão desfalcadas. Eu não posso falar, tô sem voz. Só vai poder bater palmas. Momento super importante para a Cabanha Mercatifle. Dos 23 animais que vieram da Argentina para a morfologia, 5 deles com a genética da cabanha. Isso realmente é motivo de orgulho, né? Nos sentimos muy felices. Bueno, primero de conocer el Prado, que no lo conocía, un lugar hermoso, la verdad que me gustó muchísimo. La cordialidad de nuestros hermanos uruguayos también y brasileros. Y bueno, ya con sangre de nuestros padrillos, Dormilón, Mercatífero Dormilón, Veleta Embajador. Animais não só da Cabanha Mercatifle, como de clientes. Uno de los padrillos, Veleta Cuartetero, que lo vendimos de potrillo y hoy está acá.
y hacemos de cuenta que es nuestro el padrillo. El tema de la fundadora, otra cabaña de amigos. De lo mejor que te puede pasar dentro de lo que es morfología. Horácio comemora o desempenho dos animais que trouxe. La Funda Libertad y la Funda Campeón venceram nas filas. Dormilón fue el primer padrillo que yo usé de Ricardo. Creo que es el fuerte del dormilón es la producción de madres. Ricardo tiene un montón, yo tengo 5 hijas como madres de manada que son realmente buenas. Un privilegio estar en esa pista de machos con tanto padrillo bueno, ¿no? Que a veces no es tan fácil, porque solemos ver exposiciones con mucha yegua buena y siempre quedamos con la sensación de que hay, sí, caballos de punta, hay algunos, pero acá hay mucho y muy bueno. Muy buen sexo, buena costilla, caballo bien aplomado, de muy buenos movimientos. Agora sai da frente porque aí vem chumbo grosso. Nessa fila, Ponto Cruz Calabaça TE, reservado grande campeão da Expo Inter. Del Oeste Buenvino, grande campeão de Palermo. E Tanido Buenaço, 2 vezes reservado grande campeão de Palermo e grande campeão do Prado. Pensa numa fila difícil. Difícil é uma fila ruim e disparelha que tu tem que inventar bicho. Aqui tu não tem que inventar ninguém. Aqui é tudo cobra criada, é tudo cavalos muito, muito importantes e na maioria das filas você acha o cavalo que você quer. O cavalo que passeia diante dos seus olhos é o cavalo que você busca. Então não é difícil, é bastante responsabilidade. Interessante observar que os 3 campeões que estão em pista têm genética da família Ballester. A Cabanha La Esperança é, sem dúvida, um banco genético importante para criadores de todo o mundo. Realmente nos enorgullece que la producción de nuestra cabaña esté tan difundida acá, ¿no es cierto? Nosotros buscamos siempre un tipo de caballo sólido, un caballo rústico, de buenos aplomos, de buenos andares. Siempre seleccionamos muy bien, mucho por andares. Y bueno, sumamente orgulloso con la producción nuestra. La Esperanza más o menos, te voy a decir, tenemos de Palermo, tenemos 18 campeones, grandes campeones machos, algunas hembras, no me acuerdo cuántas. Na FIC, 4 grandes campeões e 2 reservados. La verdad que es muy gratificante para la familia, para la cabaña. Voltamos para a pista para acompanhar o desenrolar dos fatos. Os garanhões são avaliados 1 a 1, comparados e ordenados. E quem leva a melhor é o Lubuno, Ponto Cruz Calabaça TE. Marcelo e os filhos comemoram. Passamos por um crivo na primeira fila de 2 grandes cavalos, né? Um bicampeão de Palermo e o outro grande campeão do Prado, cavalos importantes no cenário da raça. Camila, que é parceira do cavalo, mal pode acreditar. Meu Deus, o coração tá saindo fora, meu Deus, ele fez lindo, ele merece. Fez umas andaduras impressionantes, os 3 andares. O Cruz sempre foi um cavalo muito bom de fazer andadura, já fiz várias vezes toda a exposição, desde a primeira exposição dele, sou eu que monto nele, domei ele também. É um cavalo que é muito bom de apresentar, tem tranco bom, trote bom, galope bom, é só não errar com ele que ele merece muito mais elogios. Enquanto o julgamento acontece no estande da Central Lefe de Reprodução Equina, é organizado o dia de campo da cabaña Mercatifle. Y bueno, con el tema de embajador, la idea con Enrique es hacer un día de campo. Por ejemplo, en Palermo el viernes a la noche, a la tardecita noche, termina el gran campeonato. Al otro día a la mañana, el sábado, un bus desde Palermo al Mercatifle, que son 140 kilómetros, o sea, menos de 2 horas o 2 horas. Bueno, a mostrar lo que realmente le guste a la gente, lo que producimos. Esa es la idea. Cabanha Larissa ainda curtindo o saborzinho daquele bocal de ouro nos machos. Foi especial, né? Sim, muito especial. Uma vitória surpreendente, que a gente já estava contente de ser bocal de bronze e no última corrida de boi ganhamos o ouro.
Que maravilha, parceria aí com a HAP Genética, saiu do bocal e já veio para cá porque não podia ficar fora da FIC, né? É bom estar aqui, Maeda. É muito bom estar entre os melhores aqui, né? A Copa do Mundo é aqui. Um título que não dá escarapela nem faixa, mas que é extremamente importante, é do Garanhão com mais filhos na exposição. E esse ano quem leva a melhor é o garanhão argentino Ian Camil Cauel, grande campeão da Expofic e de Palermo. São 11 animais ao todo, filhos do Garanhão, nesta final da Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. A gente está bastante feliz aí em anunciar a ida do Ian Camil Cauel para o Brasil, o cavalo, não é a importação de sêmen, né? Ele retorna para o Brasil, agora como um pai super provado. É um namoro antigo, né? Ele esteve depois de ganhar a FIC em Buenos Aires, teve por 2 temporadas lá, retornou para a Argentina e a gente sempre tinha, eu e o pessoal da Ian Camil e El Rincón, que todos são envolvidos no projeto Cauel, que o cavalo retornasse para o Brasil num momento que ele já fosse um pai comprovado, e entendemos aí que esse era um momento propício para isso e agora ele está cumprindo esse projeto, volta ao Brasil depois de 10 anos que esteve no Brasil, ele retorna. Deixa eu chegar aqui para conversar com o Miro, que já está com a égua encilhada, saiu da pista agorinha, venceu na fila com Belle Reserva, ela que foi 4ª melhor fêmea na Expofic da Argentina, atual grande campeã da Expo Inter e volta a disputar na FIC agora no Uruguai, buscando de novo uma vaga entre as 4 melhores. Se Deus quiser, Valéria, vamos lutar até o final agora para que isso aconteça. Tu saiu da pista emocionado. Tem um significado especial para ti essa oportunidade de estar nesse palco que é sagrado para o cavalo crioulo? Tem. Se chama Betina, filha da Beth. Pensamos que queda uma linda fila para o sábado. Tanto éguas boas da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Projeta uma disputa para frente aqui muito equilibrada e em altíssimo nível no sábado de manhã. É muito maior o desafio porque nos vamos a ir encontrando cada vez com o melhor. E cada vez vão ser detalhes mais pequenos os que vão determinar que yegua vai adelante e que yegua vai atrás. Muitos animais ganharam e convenceram muito nas suas filas. E aí a gente fica com a expectativa do comparativo entre eles. Así como tú decís, se vieron en la categoría lo que fueron las filas, que fueron la verdad impresionantes los animales que había tanto en macho y en hembra. Así que mañana sábado va a estar, vamos a estar todos en expectativa porque va a estar, vamos a ver qué va a suceder mañana, ¿no? Dia de decisão dos grandes campeonatos da morfologia na Expofic e o dia amanhece muito frio, com previsão de chuva. A decisão, então, da Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai é trazer o evento para dentro desse pavilhão. Com el rayo de tu luz. Voltam à pista todos os primeiros prêmios de categoria para disputar, por exemplo, a primeira categoria, que são potrancas menores, a campeã potranca menor. E aí vai entrando a ganhadora, entra ao segundo prêmio e assim sucessivamente até tirar as 4 melhores potrancas menores. E assim sucessivamente, potrancas maiores, éguas menores, até as adultas. E depois a campeã de cada categoria vem para disputar o grande campeonato, que é o prêmio máximo da morfologia da FIC. A gente tem que focar naquilo ali que está fazendo, que é do início até o fim, tu não pode desviar, qualquer detalhezinho pode ter tirado do palco, né? Pesa bastante a responsabilidade e o profissionalismo, né, em pista. E aqui é poucos minutos ali para a gente se consagrar ou de repente ficar de fora, né?
Bueno, Valeria, vos nos has acompañado muchos años en muchas FIC y yo creo que es impresionante, ¿no? Que es la FIC que ha consagrado a la raza criolla. Tenemos que estar muy contentos y valorar el nivel de caballos que tenemos, lo que se ha logrado con la selección de todos estos años en todos los países. No Grande Campeonato das Fêmeas, a GAP Genética entra com 2 éguas na disputa. Apreensão em dobro, alegria e emoção também. GAP Quebra-Luz e GAP Naja conquistam os títulos de 4ª e 3ª melhor fêmea da Expo FIC. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho e ter a felicidade de se consagrar a 4ª melhor fêmea da FIC. A hora que a gente escuta o número do box, o coração acelera e ao mesmo tempo uma sensação de alívio, porque a gente sabe que fez um bom trabalho. E só tenho que agradecer a Deus, a minha família que está torcendo por mim e aos meus colegas de serviço que ficaram em casa, né? Que a gente, sem uma equipe, eu acho que a gente não consegue chegar nesse lugar, então eles são merecedores de todo esse trabalho e de todo esse momento que a gente está vivendo. Uma égua muito elegante, nos chama a atenção como a égua, tu olha para ela está sempre bem parada, ela está sempre muito pisteira, extremamente pisteira, muito equilibrada também nos seus aprumos, um pouquinho mais reduzida quando comparada com as 3 melhores, mas também éguas excepcionais, um nível excepcional, muito completas. GAP Naja, por sua vez, garante para a turma de Uruguaiana o título de 3ª melhor fêmea da Expo FIC. Ela que em 2022 foi 3ª melhor fêmea na Expo Inter. Uma égua que nos chamou a atenção montada também na quinta-feira, uma égua que está num momento espetacular, muito bem preparada, bem composta, uma égua que não está excessivamente passada de estado, que está atleta, muito bem aprumada, também feminina, requintada. Ficou em 3º por não ter a estrutura óssea que tem as duas, a campeã e a reservada. Caco Souza é daquelas pessoas pragmáticas, objetivas, que nasceu no meio do cavalo. E eu vou dizer que nesses 22 anos trabalhando com a raça crioula, eu já fiz vários conteúdos com ele e raras vezes vi ele se emocionar. E hoje foi daqueles dias que eu vi ele desabar ali na arquibancada. Né? O que veio na tua cabeça naquela hora? A verdade é que já era uma grande conquista. As potrancas, as 2 potrancas, tu selecionar e numa mesma geração tu ter a campeã reservada potranca numa FIC, no Mundial do Cavalo Crioulo, é uma satisfação enorme. E aí depois numa categoria de muita qualidade, com éguas excepcionais, a Quebra-Luz voltar à pista e ser a campeã, ali não tinha como não botar para fora. Desse lugar que tem que o meu pai gostava muito de estar com muitos amigos e ser coroado de novo não dá para, não tem como segurar. A verdade é que é uma emoção muito grande e só agradecer a Deus poder viver isso aqui. Belle Reserva, que na FIC da Argentina foi 4ª melhor fêmea, alça voos mais altos e é eleita reservada grande campeã na Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. Graças a Deus, deu tudo certo como a gente estava imaginando. Todo mundo ajudando, a família da gente, os patrão sempre dando apoio. É só agradecer mesmo. Agradecer muito a Deus, a todo mundo que ajudou em cada detalhe para a gente estar aqui. A filha de Butial Lodum mais uma vez encanta os jurados. É feminina, muito estruturada, mas mantém feminilidade, mantém requinte racial. Alguns detalhezinhos de progressão, de avanço na hora de caminhar, que a grande campeã tem mais naturalidade que a reservada. E aí está ela, Ianca Luminosa, a mais bela da América.
Siempre supe que ella es linda, es una yegua que siempre se presenta bien. Obviamente venimos con las expectativas a competir con muy buenas yeguas, pero bueno, tuvimos la felicidad y la suerte que se nos dio a nosotros. Escuchando un poco la devolución del fallo del jurado, como que creó expectativas, porque la verdad que yo lo veía tan lejano y bueno, hoy un sueño hecho realidad. Y una yegua que nos gustó mucho. Después, bueno, la vendimos a un cliente amigo y cayó, gracias a Dios, en la mano de un profesional como Gastón. A grande campeã é uma égua completa, uma égua que se mostrou muito bem montada na quinta-feira. É uma égua muito sólida, uma égua que tem volume, que tem tamanho, mas tem equilíbrio e tem feminilidade, uma coisa dificílima da gente conseguir juntar num único indivíduo. Extremamente bem aprumada, muito típica, muito feminina, unida entre suas partes. Uma égua que tem 1,47 m, 48 m, mas não parece, porque ela é muito profunda, ela é muito equilibrada. Então realmente é um animal de exceção e muito completo. Bom, e aqui no stand da Hartwig Fertilidade eu encontro a Perla, que é CEO da In Vitro Equinos, uma tecnologia usada em humanos que hoje chega aos cavalos, potencializando, né, a qualidade na reprodução, potencializando o avanço genético dos animais. Veio para revolucionar definitivamente, né, Perla? Sim, Valéria, é uma alegria, primeiro, a gente ter aberto esse laboratório que é In Vitro Sul, em Pelotas, né? Graças à expansão da técnica e a tecnologia, como você bem disse, né? A produção in vitro de embriões vem para justamente ajudar o criador, seja ele pequeno ou grande, a ter um acesso na genética e conseguir acelerar o processo de melhoramento genético, né? Tem muitos criadores que acham, poxa, a ICSI não é para mim. A produção in vitro de embriões é uma alta biotecnologia super avançada, por isso que grandes criadores estão usando, grandes cabanhas, e talvez eu como criador pequeno não faça sentido. E na verdade é o contrário. Se a gente pensar que através da produção in vitro de embriões a gente consegue óvulos das melhores doadoras para serem produzidos com sêmen dos melhores garanhões, muitas vezes com baixa disponibilidade de sêmen no mercado, de uma maneira muito mais rápida, produzindo um número muito maior de embriões por ano, é uma ferramenta aceleradora para que esse pequeno consiga fazer um melhoramento genético e chegar no mesmo nível, tá, de performance ou de projeto genético de um grande criador ou de uma grande cabanha. Gustavo, a Perla me falou há pouco sobre biópsia e sexagem, né? E aí eu fiquei um pouco confusa, eu queria que tu me explicasse melhor. Qual a diferença entre as duas? Bom, Valéria, a principal diferença entre biópsia e sexagem é que na biópsia nós produzimos todos os embriões com sêmen convencional e nisso a natureza produz 50% macho, 50% fêmea. A biópsia mostra para o criador quais desses embriões congelados são macho, quais desses embriões são fêmea e o criador ele pode escolher qual embrião ele vai transferir. Na sexagem, na produção de embrião com sêmen sexado, nós já produzimos o embrião com o desvio do sexo desejado. Ou seja, você não precisa pagar pelo sexo que você não deseja. Oferenda da Tamanca, 3 vezes freio de alpaca, é um exemplo. Manteve a vida atlética sem prejudicar a reprodutiva. Temos 3 produtos, um dos produtos já sexado, então tem uma fêmea já oriunda da técnica de ICSI sexada. Para mim isso é um grande adendo aí que o ICSI pode trazer, é essas éguas de alto nível que estão competindo poderem seguir fazendo paralelamente a toda a parte reprodutiva, assim, todo o ciclo reprodutivo, né? Não é todo dia que se completa 50 anos e a Associação Paraguaia de Criadores de Cavalos Crioulos está em festa, organizando uma programação especial. 50 años no es poco, como lo dijiste, es una fecha muy especial, es un año muy especial para la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay. Toda una historia por detrás, todo un legado que hay que homenajear. Entonces hay todo un calendario que vamos a cumplir. Tenemos la morfología de los criollos, tenemos una fiesta preparada en la entrega de premios,
tenemos construcciones hechas que vamos a inaugurar, tenemos homenajes a los expresidentes, homenajes a los fundadores. Estoy seguro que vamos a armar uma excelente fiesta. De volta ao Caldeirão da Morfologia, o momento mais esperado de todos. E o título de quarto melhor macho vai para o box 7, La Virgínia Coringa TE. Pode chorar, vibrar, Luiz Fernando. Teu cavalo encantou os jurados. Não tem como descrever. É um negócio que eu nunca imaginei passar por isso, sabe? É impressionante a forma com que ele se comportou em pista. É um cavalo altivo, disciplinado ao mesmo tempo. A impressão que dá é que ele dorme daquele jeito, alçado, atento, elegante, uma correção de linhas muito impressionante. La modernidad es un caballo estilizado con un cogote que lo lanza espectacularmente bien, que lo coloca muy bien y que se comportó en pista siempre de una forma como mostrándose, como diciendo mírenme. Realmente un caballo con un frente difícil de conseguir y que seguramente lo vamos a seguir viendo en las pistas. La Virgínia Coringa TE, filho de Djanira Tupambaé com Fantástico de São Pedro. A gente comprou a mãe dele no esteio, que ela estava lá. Fomos mais um ano com o esteio com ela. Depois a gente mandou pro Zeca para treinar pro freio. E a gente tem uma amizade muito bacana com o pessoal da GAP. E eu cheguei na Márcia, eu queria muito uma cobertura do Fantástico. E ela falou, é tua. E aí eu coloquei na égua e nasceu esse putrilho. Tem muito trabalho por trás, um empenho, uma dedicação e um sonho compartilhado de família. Exatamente. Você falou, tem amor pelo cavalo. É algo que é indescritível, a gente não consegue transmitir em palavras. É só viver isso aqui, viver o cavalo, gostar dele. Enfim, não tem palavras para dizer a emoção que a gente sente quando tu vê um animal criado por nós, concebido por esse rapaz aqui. Ele é o grande responsável, obviamente, a família toda, a equipe toda. O filho estando feliz, o pai está feliz, né? O cavalo, eu já falei em outras oportunidades, o cavalo ele aproxima as pessoas, ele integra as pessoas e ainda mais a família quando a gente gosta, a gente está em torno disso, isso é maravilhoso. Danido Buenasso garante para a Argentina lugar no pódio. Una sociedad que tenemos con 4 amigos, que es José Manuel Casarino, Juan Zangaro, Gerardo Barbosa y Patricio Williams. Hijo de Jean-Camille Cahuel. El caballo lo compramos en una sociedad con amigos en el remate de La Esperanza de Ballester en noviembre del 2023. E desde então conquistou títulos importantes, como já mencionamos. Foi 2 vezes reservado grande campeão de Palermo, grande campeão do Prado e agora 3º melhor macho da morfologia da Expofic. El tercer mejor macho de La Potencia, un caballo con una estructura bárbara. Muito forte, muito estruturado, de massas musculares impressionantes e com uma estrutura óssea que equilibra toda essa massa muscular, muito retangular. De muy buenos bajos, de un tronco bien rectangulado, un cuello que por ahí no es tan liviano, pero sí tiene muy lindo lance. Y al ser un padrillo adulto, con mucha calidad, creo que La Potencia sería lo que lo define. Caballo que nos ha dado muchísimas emociones, pero sobre todo lo que nos da es una producción bárbara porque ya tenemos 2 generaciones de él. Vibração na arquibancada. Las Gurisas Fogoneiro é eleito reservado grande campeão da FIC. É um cavalo muito pisteiro e lindo, lindo, lindo. A gente acreditou no projeto Fogoneiro depois da Expo Inter. Todos nós estamos apaixonados por ele, é um fenômeno fogoneiro. Es
un caballo con una clase enorme, realmente de mucha clase, y si tengo que con una línea superior muy buena, muy bien unido de cima. O reservado é um cavalo de uma retangularidade impressionante, já havia impressionado muito na Expo Inter, uma saída de pescoço muito altiva, uma cabeça muito bonita, un posterior forte, también un caballo impresionante. Pero algo que siempre me llamó la atención es la profundidad que él tiene. La distancia de la cruz al esternón es prácticamente la misma que en la verija, ¿no? Es realmente un caballo con una verija muy abajo y es una cosa muy difícil de lograr. A gente sempre gostou da genética digamos, o índio do Bueiro, né? E eu olhando catálogos na internet, eu vi que o Fogoneiro potranco estava no catálogo de venda. A gente fez uma aposta de uma genética para as nossas criações. O Cristiano começou a ver a evolução dele e ele nos comentou: esse cavalo pisa em esteio. Daí nos encheu os olhos, nós se apavoramos. E disse: não, vamos dar as condições para ele chegar lá. Fez um preparo, o cavalo se mostrou num potencial maravilhoso. O Fogoneiro tem 3 saídas, né? Saiu uma vez, passaporteou, voltou para casa, eu domei ele, levamos na Expo Inter, sua segunda saída foi reservada, grande campeão. E na sua terceira saída, reservado e campeão da FIC. Estar numa FIC já é um desafio e tanto, né? Vocês não só chegam aqui, como galgam um resultado sonhado por tantos e que por vezes parece até impossível. Não tem como a gente se emocionar, porque isso aí não é sempre. Tu sabe o trabalho que a gente tem de se dedicar a esses animais e chegar aqui e o resultado ser positivo, né? Para mim é um orgulho de ser brasileiro, né? E também agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha esposa que ficou em casa, o meu filho que estão lá torcendo, essa vitória deles também. Então é sonhar que um dia acontece. Campeón Padrillo Mayor corresponde al box número 29. Essa vitória é muito mais do que o cavalo, tecnicamente, né? O esforço todo do dia a dia de uma família inteira que ama e se dedica ao cavalo. Ponto Cruz Calabaça TE é eleito grande campeão da morfologia da Expo FIC, o cavalo mais belo da América. Creo sin duda que tiene una cualidad que lo define, que es el equilibrio, ¿no? Y eso en una pista de morfología realmente es algo que te lleva siempre para adelante, pues tiene equilibrio, armonía, facilidad de movimientos, la forma de avanzar, un caballo realmente muy pistero. Um cavalo de uma paleta muito destacada, muito inclinada, encontros muito fortes, uma saída de pescoço muito elegante. São tantas qualidades ali, mas o principal é o selo racial. Tu vê ele de longe que ele é um cavalo crioulo. Um cavalo que a gente tinha uma expectativa enorme nele. Um filho de Deloeste Mutante em Mãe Piraí 1569 do Brasão. A avó dele, uma égua muito vencedora, acertada calabaça, uma égua que premiou muito. Então um cavalo que desde novinho, que é os meus amigos, ia lá fora, eu estava com ele pertinho da casa, diz: olha ali, ó. Então tirei um cavalo interessante, tirei um cavalo bom. O cavalo se posicionou sempre perfeito em pista. E graças a Deus chegar aqui e ganhar todas as etapas aí não é fácil, e ser o grande campeão é maravilhoso. Reservado grande campeão da Expo Inter e agora grande campeão da Expo FIC, Ponto Cruz Calabaça TE, sempre conduzido aqui pelo Leco, uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande, né? Um belo cavalo que temos lá, já foi reservado grande campeão da Expo Inter, agora veio e se consagrou grande campeão da FIC. Agora tu já tem uma história aqui nesse palco. Já são a quinta FIC que eu participo dessa vez. Já a primeira fui reservado grande campeão com 1569, depois fui na Argentina 2015, fui terceiro melhor macho com o esquivado e quarta melhor fêmea com a dinastia. Depois fomos ao Brasil, na FIC, fui grande campeão, melhor exemplar da raça com a dinastia e terceiro melhor com o esquivado novamente. E agora vim grande campeão da FIC também.
Portanto, motivos de sobra para essa turma comemorar. Meu Deus, é uma sensação indescritível. Isso não tem nada no mundo assim que eu acho. Só quem é do cavalo que entende, sabe? A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Se curtiram, não deixem de deixar um like, um comentário e compartilhar o vídeo. Importante também a inscrição no canal. Posso contar com vocês? Dentro da linha Alta Performance, nós temos um produto que atende os potros em crescimento. Esse produto é a Horse Junior, um produto com 18% de proteína, tem na sua composição o pellet da alfafa pelletizada, um produto que atende muito bem demanda também energética para esses animais manterem excelente estado corporal e tem como diferencial a dose de lisina por quilo de produto. A Horse Junior, na prática, nós temos a indicação dela nas situações de desmame, fazendo o ajuste dos animais que normalmente ficam na média de 2 kg dia por potro durante o desmame, e aí vão sendo realizados os ajustes depois, a partir de 1 ano até 18 meses. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.